Alice, como você se definiria hoje como profissional e como pessoa? Bom, como profissional, eu me defino como uma pessoa em constante evolução. Ser a primeira mulher cinegrafista da TV Gazeta exige muita responsabilidade. E o meu objetivo é abrir portas para mais mulheres. Se eu estiver atingindo isso e conquistando outras mulheres para seguir esse caminho, o meu objetivo já foi alcançado. Claro que existe inúmeras barreiras para isso, mas por isso que eu defino em constante evolução, porque todo dia é uma nova coisinha para aprender e com esse aprendizado eu tento passar a minha visão para outras pessoas agora através das minhas redes sociais. E você lembra da primeira vez em que percebeu que queria contar histórias através da câmera? Lembro, recentemente, assim, há um ano, 2 anos, veio cair a minha ficha que eu sempre quis contar a história através das câmeras, porque desde nova, criança, adolescente, eu estava gravando. Eu estava com o meu celular, independente qual era o celular, em roda de amigos, em família, com o celular na mão e gravando. Então, eu tinha alguns registros, tenho alguns registros antigos, e eu fui olhar assim, aí caiu minha ficha, gente, sempre esteve comigo. Claro que lá atrás não entendia, né? Não, só gostava e é isso. E aí caiu minha ficha, isso sempre esteve em mim, correndo nas minhas veias de alguma forma. E é isso, hoje eu tô seguindo esse caminho que lá atrás era só uma brincadeira, digamos assim. E como foi seu primeiro contato real com a cenografia? Meu primeiro contato foi aqui no Vasco Coutinho, que eu também já fiz rádio e TV, e com câmera profissional, eu digo. E foi aqui que eu tive o primeiro contato com a câmera. Daqui foi no meu primeiro emprego nessa área em Cariacica. E aí foi conciliando os dois. Eu praticava aqui, praticava lá, praticava aqui, praticava lá. E também na UFES, que eu também sou formada em cinema e audiovisual. E aí foi tudo ao mesmo tempo, esse combo, assim. E claro, foi ótimo porque em um lugar é de um jeito, aqui era o técnico, era o momento de errar mesmo, de futucar. Lá no trabalho já é outra coisa, né? Então o que eu tirava as dúvidas aqui, errava aqui, colocava em prática lá. E na faculdade também é o momento de errar. Então eu tinha dois lugares para praticar e melhorar e o meu trabalho para, digamos, ser a Vera. E existe alguma gravação ou momento atrás da câmera que nunca saiu da sua memória? Existe. Assim que eu entrei na Gazeta, no meu terceiro dia, eu estava no jornal sozinha, jornal ao vivo. E em Cariacica não era isso, né? Eu gravava videoaulas, época da pandemia, e o professor errava, corta, grava de novo, não gostei desse jeito. Ao vivo não, ao vivo, quando você vê aquela plaquinha lá no ar, o frio na barriga é inevitável. Você acha que você não vai dar conta, você acha que vai acontecer tudo, que você vai desmaiar, que a câmera vai ser muito peso para você. E aí não tem para onde correr, é ao vivo. Ou faz ou faz. E se fazer algo que não está dentro do padrão, vai sair na TV. Então eu entrei na Gazeta, era carnaval, época de carnaval, estava basicamente quase todo mundo de operação fora da Gazeta, né? Estava lá no Sambão. E aí não tinha o que eles fazerem. E aí me colocaram no jornal. E eu lembro que só fui, eu não arreguei também, né? Fui. E quando acabou, a apresentadora até tirou foto comigo, postou, né? Terceiro dia dela, já no ao vivo comigo. E ali, quando acabou, eu dei aquela respirada. Eu falei, se eu conseguir, já no terceiro dia, enfrentar isso, bora. Claro que sempre aprendendo, né? Tinha acabado de chegar, era tudo muito novo, experiência completamente diferente da que eu tive em Cariacica. E apertei o botão do bora e bora. E você já houve algum momento em que você pensou em desistir dessa profissão?
Todos os dias, basicamente, porque é uma profissão que exige muita coisa, principalmente por ser mulher. As pessoas podem achar que está longe, que não acontece, mas é em todos os lugares. Eu falo em voz de mulher, né? Se você não se posicionar, se você não se garantir, se você não bater no peito, você é passada para trás, as pessoas vão montar assim em cima de você, vão falar que você não sabe, vão fazer tudo. Quando a mulher se posiciona e tem um papel de protagonismo, incomoda muito o homem. Muito. Eu estou na Gazeta há 3 anos e sempre falaram para mim postar. E eu nunca tive essa vontade, até porque também tinha um pouco de timidez. Esse ano, que já tem 3 anos que eu estou lá, eu resolvi começar a postar. E nada demais, tipo, literalmente eu trabalhando. Se as pessoas quiserem ver depois na minha rede social os comentários, é muito homem incomodado. É muito homem para comentar nada do que está no vídeo, sabe? Para te colocar para baixo, para falar que você não sabe, para falar que aquilo ali é lugar de homem. E, claro, é muito bom também ver homem me defendendo de certa forma, sabe? Discutindo com outro homem. Porque, infelizmente, é um ambiente machista, muito machista. E quando você vê uma mulher na câmera, isso incomoda de uma forma tão grande o homem que você fica assim, sem entender o porquê de tão incômodo. Se eu, teoricamente, estou chegando agora, você não se garante, não tem o porquê você atingir outra pessoa assim, só por ser mulher, sabe? Então eu gosto bem de deixar claro isso para as outras mulheres que têm vontade, que têm um sonho, que todo dia é uma batalha e você precisa se posicionar, porque se você não se posicionar, vão te engolir. O público geralmente vê o que está na frente das câmeras, no final, mas o que quase ninguém imagina é sobre os bastidores da profissão. Os bastidores são muitos e é muito perrengue. E, claro, isso não vai para o ar e nem deve ir para o ar. Se eu falar que tem um dia que não tem problema, eu estou mentindo. Todos os dias tem problema, todos. O meu primeiro jornal que eu trabalho é 2h30. Então, 2h30 de um jornal ao vivo, não ter problema, é meio que impossível. Em todas as áreas, vou falar mais da minha. Então, é problema de você estar na câmera e o viewfinder apagar, é um problema do botãozinho do foco parar, é um problema de o tripé dar algum problema com você lá no ao vivo fazendo um movimento e aí você tem que dar conta porque ou você para ou você faz alguma coisa, porque senão vai pro ar, tá no ao vivo. Então, assim, todos os dias tem problema, todos os dias. O bastidores é uma loucura que as pessoas não veem, e é o certo não ver. E é uma adrenalina. É adrenalina o tempo todo, o tempo todo. E, claro, as outras funções também têm problema. O diretor de TV tem problema, a editora-chefe do jornal tem problema. É um repórter que tá para entrar e não entra porque o link caiu. Todos os dias tem problemas. E o que te mantém firme nos momentos difíceis? Deus. Sem sombra de dúvida, é Deus, em primeiro lugar, claro. E tudo que eu já passei, sabe? Eu tenho... Cada ano, eu sempre falo isso, que o meu potinho de maturidade aumenta. E saber esse lugar de se posicionar cada vez mais me faz crescer e acreditar mais ainda em mim, porque eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu tenho meu potencial, eu sou uma profissional séria, no meu local de trabalho eu sou profissional e é isso, fora de lá eu sou outra coisa, mas a partir do momento que eu bato o meu ponto, na verdade antes de bater o meu ponto, que eu passo na catraca, ali é a Alice profissional. Então, eu não deixo me abater por coisas, questões vivenciadas, eu não dou brechas para as pessoas quererem me atingir, principalmente no meu profissional,
Porque é muito engraçado que se eu faço uma vírgula e o coleguinha homem faz a mesma vírgula, a minha tem diferença, a minha tá errada e a dele não. Então é muito perceptível isso, sabe? Então eu falo principalmente para as mulheres, para isso não deixar bater. Acredita em você, claro, com muita humildade sempre, sempre aprendendo com seu colega do lado, é uma troca, você nunca vai caminhar sozinha nessa área, não tem como, e sempre tem pessoas com visões diferentes, opiniões diferentes, conhecimentos diferentes, e conversando duas cabeças, os dois evoluem. Mas, claro, sempre se posiciona, sempre entenda que você também é capaz, que você sabe sim, e o audiovisual é muito gosto. Então, o João vai ter um gosto, a Maria vai ter um gosto e tá tudo bem. Aí, a partir do momento que um interfere no outro, passando do respeito, aí a coisa muda. E em que momento isso deixou de ser apenas uma profissão e virou parte da sua identidade? Desde o momento, como eu falei no começo, quando a minha ficha foi caindo. Porque quando eu entrei na Gazeta, eu entrei, né, mais um local de trabalho, e eu não estava ainda sabendo a dimensão daquilo. Então, quando eu entrei, tinha uma moça que não está mais lá, que eu ouvi dela bem assim, nossa, 20 anos que eu estou aqui, nunca vi uma mulher na cinegrafia. Então, aquilo para mim já foi o primeiro impacto, sabe? Isso foi na primeira semana. Aí eu falei, nossa, tô com um peso muito grande. E me senti feliz, obviamente assustada, né? Porque eu não sabia desse impacto assim. E respirei, obviamente, falando com Deus, pedindo todas as forças necessárias e falei, então bora pra frente. Eu espero que eu não seja a única, que eu seja a primeira de muitas. Mas eu preciso deixar claro a realidade, porque as pessoas não podem entrar achando que é um mar de flores. Não é, mas isso é basicamente em todos os lugares, todas as profissões. E depois de tudo isso que você já viveu, né, o que a câmera te ensinou sobre a vida? É através das câmeras que você conta todo tipo de história, né? Seja ela feliz, seja ela triste, seja ela amorosa. E é na câmera que você conta tudo da pessoa. Claro, se a pessoa deixar, se a pessoa se sentir à vontade. Até porque a pessoa pode contar a história através de um livro, pode contar uma história através de um podcast. Quem não gosta de estar na frente das câmeras, porque uma coisa é estar atrás das câmeras, outra coisa é estar na frente das câmeras. Então, a câmera ensina sobre a vida de cada um, do jeito que quer mostrar, como quer mostrar. É ela que vai dizer muito, muitas das vezes as pessoas não conseguem expressar com palavras. Então, uma câmera pode focar no seu olhar e já dizer tudo, você não precisa abrir a boca.